Achei muito legal esse convite aí, falar sobre esse assunto. Normalmente eu faço palestras sobre o assunto neuromarketing mesmo, mas começar a falar sobre o próprio empreendimento é uma viagem muito interessante, porque a gente sempre se remete para o passado e ver como é que essa coisa surgiu, e é legal você fazer uma resetada assim para entender como que esses processos acontecem na vida. Quando eu já era mais grandinho, já estava no segundo grau, minha família nunca foi uma família de muito recurso não, e meu pai sempre foi vendedor também, né? E aí ele falou: meu filho, você tem que aprender também a vender. Se você quiser estudar nessa escola, era terceiro ano, estava no segundo para o terceiro ano, estava no interior de São Paulo, a escola era COC, né? O sistema COC de ensino, era o melhor sistema de ensino que existia na região de Olambra. Para eu conseguir entrar na escola, eu precisava de dinheiro, então meu pai falou: vai fazer um negócio chamado colportagem. O colportagem, meus amigos, é vender livro de porta em porta. Você sabe o que é vender livro de porta em porta? Muito desagradável, muito, porque a pessoa não quer comprar de antemão, certo? Enfim, naquelas férias, eu entendi que eu não podia ser vendedor. Não quero isso pra mim, não quero. Mas eu consegui entrar no COC, pelo menos. Lá no COC, o pessoal, né, do Globo Rural, etc e tal, fiz ali o terceiro ano, que era meio cursinho também, voltei para o Rio, não passei, fui para Macaé, fiz cursinho em Macaé, e aí consegui passar para a faculdade. E escolhi então a faculdade de Biomedicina. E essa faculdade é a faculdade que forma então pesquisadores em biociências. Essa é a ideia da biomedicina aqui da UFRJ. E entrei então para começar a estagiar em laboratório, né? Laboratório de pesquisa. E no primeiro laboratório, na verdade eu queria ser o Dustin Hoffman no filme Epidemia, entendeu? Eu queria trabalhar com vírus. E entrei no laboratório de virologia, foi a pior coisa que eu fiz na vida. Muito ruim trabalhar em bancada, esse negócio de pipeta e tal, e negocinho, não dava pra mim. Até que uma veterana minha, né, que tinha, lá na biomedicina a gente faz leilão dos calouros, né, e eu não era uma pessoa muito popular, né, time popular não é igual. Eu custava 0,01 centavo. Mas essa era a minha veterana, que gostou de mim, não sei porquê. E ela trabalhava num laboratório que estudava mente. Eu falei: mente? Poxa, isso pode ser uma boa coisa para estudar. E lá entrei, nesse laboratório de Neurobiologia 2 do Instituto de Biofísica. Nesse laboratório eu tive a oportunidade de trabalhar com muita coisa relacionada à neurociência, neurobiologia do comportamento, neurobiologia da emoção humana. Era um laboratório que proporcionou pela primeira vez um congresso. Esse congresso era um congresso somente sobre ressonância magnética funcional, uma técnica de pesquisa que avalia como que o nosso cérebro funciona online. Nesse laboratório a gente tinha uns amiguinhos, e esses amiguinhos ficaram muito impressionados com um professor que fez uma palestra sobre ressonância magnética, mas mais ainda, porque ele tinha construído a primeira empresa que trabalhava com neurociência aplicada a marketing, chamada de Neurosense. Essa empresa, constituída lá na Inglaterra, em 99, foi a primeira empresa a utilizar recursos de neurociência para entender comportamentos de consumo. Continuei a minha carreira. Fiz a minha monografia, minha iniciação científica, entendendo como se dava o processamento emocional daquelas advertências, imagens que apareciam nos maços de cigarros brasileiros. Quando chegou no mestrado, eu falei: o que eu vou fazer da vida, né? Continuarei nesse laboratório ou não? Tive a oportunidade então de trabalhar com uma área muito interessante, que é a área chamada de neuroeconomia. Neuroeconomia, e o título da minha dissertação foi esse aqui, é utilizar a neurociência para entender como se dá o processo de tomar decisão econômica. O fato é que, utilizando a teoria dos jogos
e uma modelagem econômica, a gente consegue perceber como que o cérebro está funcionando nas questões relacionadas à tomada de decisão econômica. Principalmente que as nossas emoções influenciam de maneira maciça o que a gente escolhe. E isso hoje, para comportamento de consumo, é algo que há. Depois, quando eu terminei essa dissertação, eu fui fazer o doutorado. Ao fazer o doutorado, o INCA nos chamou novamente para agora desenvolver as novas advertências que viriam a ser colocadas nos maços de cigarro, baseado naquele primeiro trabalho que eu tinha feito na graduação, e agora com maior potência, porque eu já tinha também estudado essas questões relacionadas à neuroeconomia. Mas aí começou a ter crise. Será que eu escolhi certo? Será que eu não escolhi? Será que eu vou para lá? Será que eu vou para cá? No segundo ano do doutorado, falei, o que farei no porvir? Lembrei então das empresas de neuromarketing, da aplicação de neurociência para o mercado e fui atrás disso aqui, da incubadora. Eu fui e apresentei, né? Ó, a ideia é essa, aplicar neurociência para marketing, comportamento do consumidor, etc e tal. O cara escutou, o gerente, que hoje é o nosso amigo Eduardo, e aí o Eduardo chegou para mim e falou assim, meu filho, bota essa ideia agora na mesa e vai, entra aqui dentro. Eu falei, não, calma, eu estou indo fazer pós-doc, vou fazer o sanduíche. Que pós-doc, sanduíche o que, rapaz? Esse negócio você tem que colocar agora aqui. Bota essa ideia que essa ideia vai dar certo. Eu falei, mas não tem dinheiro, não tem problema. Mais ou menos, viu, amigos? Mais ou menos. Mas não tem problema. Se você tiver uma boa ideia, uma boa equipe, o dinheiro vem. A partir daquele momento, eu nunca mais passei um dia da minha vida sem pensar nessa empresa, que não tinha nem nome. Comecei um processo desesperado de aprendizado, afinal de contas, biomedicina, mestrado em fisiologia, doutorado em fisiologia. O que se sabe de negócio? Igual o balé, né? Nada, zero. E aí comecei, haja site de graça, né? Cursinhos do Sebrae de graça, cursinho da FNQ de graça, cursinho da FGV de graça, afinal um estudante, doutorado, não tem dinheiro para porcaria nenhuma, certo? Fiz assinatura utilizando meus créditos, os bônus do cartão de crédito, dá para trocar, hein? Por assinatura, viu? Tinha mais ou menos uma pilha desse tamanho de revista aqui, ó. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Joguei fora, né? Mas demorei muito para jogar fora, porque você fica apego, né? Mas esse desespero de aprender serviu de alguma coisa, porque quando chegou no fim do ano, a gente foi aprovado dentro de acho que tinha 40 empresas na incubadora, 5 passaram e a gente estava no meio delas. Na verdade, eu tinha que terminar minha doutorado, porque eu não tinha terminado o doutorado. Mas enfim, era vida dupla. Mas finalmente, com 3 anos e meio, tive que adiantar meu doutorado, consegui terminar, e essa aí foi o título da tese, e o resultado é aquele que eu tinha falado para vocês, né? Foram essas advertências aí dos maços de cigarros, um trabalho que envolveu então toda essa história. Esse trabalho, na verdade, hoje é um case, é o nosso primeiro case. A gente fala, não, eu trabalhei, essa empresa surgiu por conta também desse trabalho científico, que foi um trabalho da minha tese, e que a gente utilizou o mecanismo de neurociência para interferir em comportamento de consumo. Por que neuromarketing? Né? Por que utilizar a neurociência para entender comportamento de consumo? E para isso, a gente pode pegar as próprias frustrações do marketing. Por exemplo, essa frasezinha aqui. Metade do dinheiro que eu gasto em publicidade é desperdiçado. O problema é que eu não sei qual é essa metade. A vida do cara de publicidade é mais ou menos assim. Ele joga. O cara não tem métricas eficientes para mostrar qual é o índice de eficácia e eficiência dessas medidas de marketing. Desde o seu produto ou seu serviço, não adianta mais fazer um produto que se diferencie por seus atributos próprios. Você tem que ter um produto que seja memorável, que tenha um grau de afeto muito forte, que provoque em você uma forte emoção. E como é que se mede emoção? Como é que se mede afeto? Como é que se mede essas coisas tão intangíveis? Aí vem um novo caminho, que é justamente utilizar esses recursos de neurociência para entender a cabeça do consumidor. O exemplo que eu tenho é esse aqui. Vou passar um filme aqui para vocês de um comercial. Na tela do meio você vai ver o mesmo comercial. Aqui a gente tem uma resposta de eye tracking.
uma câmera fica filmando teu olho, fica mostrando para onde que teu olho está fixando dentro da tela. Então você constrói um mapa de calor, que é um mapa estatístico de várias pessoas vendo esse comercial, sabendo para onde elas estão olhando. A gente tem aqui a atividade cerebral através do eletroencefalograma, que registra a atividade elétrica do cérebro. E esse algoritmo aqui dessa empresa, chamada Sense Research, ela avalia então o grau de engajamento e o grau de positivo e negativo gerado por esse filme. Vejam só como é que fica. Perceba então que durante esse filme inteiro, momentos cruciais, onde se mostra o interior do carro, por exemplo, em que o atributo e benefício daquele carro todo madeirado, chique, etc e tal, fica contextualizado num storytelling perfeito, como esse aqui, as pessoas prestam-se atenção. Não fica olhando só para o garotinho, fica olhando para dentro do carro também. Pô, que carro maneiro e tal, cadê o garotinho, né? Etc e tal. Obviamente você não fica fazendo esse processamento consciente, mas no nível de inconsciência, essas informações estão sendo processadas. Quem consome isso hoje em dia? Que empresa busca utilizar neuromarketing para aprimorar seus produtos e seus serviços? As maiores empresas do mundo. Então, nesse contexto todo que a gente montou essa empresa, a ForBrain. Nós fizemos então uma série de trabalho para saber como que essas pesquisas poderiam ficar mais tangíveis para o nosso cliente, e hoje a gente tem 4 tipos de serviço. O primeiro chamado de 4Ads, voltado para análise de propaganda e publicidade, o 4Brands, voltado para análise de marca, o 4Pack, voltado para análise de embalagem, e o 4Sales, voltado para análise de produtos. Então isso são os tipos de serviço que a gente utiliza. Para isso, a gente utiliza essas técnicas aqui. O primeiro é o eye tracking. Então, eu já expliquei para você, o eye tracking tem uma câmera que filma para onde a pessoa está olhando. Assim, a gente consegue definir quais são as regiões que chamam mais atenção, as regiões que chamam nada de atenção, e por aí vai. Você ajuda o designer nesse sentido, fazendo esse tipo de pesquisa. O outro tipo de técnica é o eletroencefalograma, que você conecta esses eletrodos na cabeça da pessoa e registra então a atividade elétrica do cérebro. Você pode, por exemplo, saber, esse aqui é um estudo científico, onde você vê quais são as cenas de um filme publicitário que tiveram maior nível de engajamento. A outra técnica que é utilizada é a ressonância magnética funcional, que você entra dentro desse tubo aqui, vê imagens, sons, etc e tal, interage com aquilo, também se registra a atividade cerebral, e através desses registros a gente consegue fazer com precisão o que está acontecendo dentro da cabeça da pessoa ali.